Viajar para outros lugares certamente é uma das melhores vivências que se pode ter. A possibilidade de sair da rotina e conhecer novas regiões, culturas ou de fazer atividades atípicas geralmente é uma experiência bastante revigorante para milhões de pessoas, sendo até um estilo de vida para várias delas ao redor do mundo. Dentre essas várias atividades existentes estão práticas mais radicais, como aventuras em rios, montanhas, florestas e outros locais de contato intenso com a natureza. Contudo, uma vertente mais perigosa do turismo de aventura tem despontado mais nos últimos anos, não só entre os viciados em alta adrenalina, mas especialmente entre os ricaços da atualidade, o turismo extremo de luxo, o qual, com a oferta da possibilidade de exploração de algumas atividades em cenários extremamente perigosos e a preços exorbitantes, certas vezes chega às manchetes de noticiários em forma de tragédias. Vide o caso recente do submarino da Ocean Gate implodido numa viagem mal-sucedida aos destroços do Titanic, no fundo do oceano. A infelicidade dessa recente expedição de luxo, além de outras coisas, coloca novamente em evidência o questionamento quanto aos altos riscos desse tipo de turismo no geral. Será que vale a pena arriscar a própria vida dessa maneira para se viver uma aventura radical? Fique até o final do vídeo para ver o desenrolar desse assunto e tirar suas próprias conclusões. Saudações para você, humano! Para quem não conhece o canal, este é a curiosidade que não matou o gato, onde trago um pouco de conhecimento útil e inútil baseado nas perguntas mais curiosas que rondam a nossa cabeça. Então já vai deixando aquele like e a sua inscrição no canal. E se você também é curioso, vem comigo descobrir hoje sobre o turismo extremo de luxo. Aventura radical cara ou risco de vida desnecessário? O que é o turismo extremo? Bom, para situar melhor quem não está familiarizado com esse tipo de atividade, vamos a uma breve contemplação de suas características. O turismo extremo é considerado uma ramificação do turismo de aventura e proporciona experiências super exclusivas envolvendo um alto risco. O ponto central dessa modalidade é justamente a adrenalina gerada pelo perigo ao se experimentar algo que pouquíssimos indivíduos teriam acesso e ao se desafiar os limites físicos e emocionais de seus participantes. Há inúmeros tipos de atividades ofertadas hoje em dia nesse setor, as quais podem variar de acordo, claro, com a preferência de cada um, com os preços de cada programa e com a localização geográfica. Algumas das atividades mais populares incluem paraquedismo em queda livre, onde as pessoas saltam de aviões realizando manobras e acrobacias após o salto, enquanto desfrutam da queda, bungee jumping, salto feito de plataformas altas com uma corda elástica amarrada aos pés, geralmente, escalada em rocha, que, como o nome já diz, consiste em subir em paredes rochosas usando técnicas e equipamentos de escalada, rafting em águas bravas, onde é possível descer corredeiras e rios turbulentos num bote inflável, desfrutando da emoção de superar os obstáculos de vencer as correntezas, surf de ondas grandes, em que os praticantes desafiam a força e a altura das ondas enormes, motos de neve, em que é possível se percorrer em alta velocidade terrenos e montanhas cobertas de neve, e caminhadas em terrenos acidentados, que explora o percurso de trilhas e montanhas desafiadoras em meio a paisagens selvagens. Além dessas e de outras escolhas mais clássicas, opções mais inusitadas e bem mais caras têm surgido com força nos últimos anos, através de um nicho de empresas dedicadas a atender às demandas por aventuras cada vez mais perigosas. Das camadas de gelo polar ao fundo dos oceanos, do pico de montanhas remotas a vulcões ativos e até, quem diria agora, ao espaço. Pequenas fortunas são gastas por entusiastas que querem sentir na pele a emoção de uma aventura dessa magnitude, a qual às vezes acaba cobrando um preço mais caro do que inicialmente as pessoas estavam dispostas a pagar. O turismo extremo de luxo e seus riscos. Bom, se você quer ter a oportunidade de passear pelos lugares mais singularmente inacessíveis, perigosos e inóspitos do mundo,
você tem que estar disposto a desembolsar uma boa quantia em dinheiro. Quem quer rir, tem que fazer rir. E parece que esse virou justamente o novo hobby de vários milionários por aí ultimamente. Assim, é crescente o número de empresas envolvidas nesse setor de turismo extremo de luxo, as quais mais e mais oferecem programas de atividades que misturam turismo e expedições. Expedições essas que muitos julgariam a princípio serem exclusivas para exploradores profissionais experientes. Um dos programas possíveis de se realizar é o de ficar perdido em um cenário naturalmente desconhecido. Ué? Isso mesmo. A empresa Black Tomato oferece a aventura Get Lost em vários cantos do mundo. Funciona assim. Primeiro, o turista determinará para a companhia o quão perdido ele quer estar. Depois, será permitido que a pessoa escolha o tipo de ambiente onde quer se perder, que inclui áreas polares, de selva, deserto, montanhosas e costais. Mas apenas isso. O indivíduo não saberá exatamente o destino final e terá que achar sozinho seu caminho de volta. Há também a alternativa de deixar nas mãos da empresa a escolha do ambiente, e sendo assim, a pessoa não saberá absolutamente nada sobre o destino em que será jogada. Entretanto, o turista não estará completamente desamparado. A empresa oferecerá aconselhamento de treinos necessários para a aventura, assim como proverá kits e equipamentos adequados para a jornada. Além disso, uma equipe especializada da companhia acompanhará de perto o cliente e monitorará sua trajetória. Bem, com tanto rock-fof assim, é de se imaginar que a vivência de uma aventura como essa não deve ser lá nada barata. Não achei uma base ao certo de preços, afinal a precificação vai depender de quão perdido a pessoa quer ficar e do destino que ela irá. Contudo, os custos sempre englobam um extenso planejamento e uma logística de viagem, um guia principal de classe mundial especializado no ambiente escolhido, uma extensa equipe de suporte local, treinamento e equipamento técnico, além das demais despesas de transporte, comida e acomodação durante a jornada. Ou seja, quanto mais perdido o indivíduo estiver e mais remoto o ambiente for, lembrando que pode ser em qualquer parte do mundo, mais cara toda essa brincadeira sairá. Apesar de todo o amparo fornecido pela empresa responsável, é inegável a elevada chance de acidentes por obstáculos naturais ou pelo próprio despreparo dos turistas. Afinal, estes não saberão com toda certeza para onde estarão sendo levados e, assim, quais os obstáculos mais específicos a serem enfrentados. E não são todos que possuem alguma experiência prévia real com o tipo de atividade que irão precisar fazer. Um outro destino que tem crescido no itinerário de muitos aventureiros é a visita à Antártida, continente mais frio do mundo, onde fica o polo sul do planeta. A maior parte dos turistas chega em navios e desembarca em pequenos botes, mas há outras opções, como a do uso de aviões. Segundo dados da Associação Internacional de Operadores de Turismo, o número de visitantes no continente gélido dobrou do início de 2015 até o de 2020, e algumas das atividades realizadas incluíram desde mergulho na modalidade scuba diving, ou puramente com snorkels, a stand-up paddle. Além disso, também é possível realizar esqui cross-country, no qual, liderado por um guia experiente, o turista pode percorrer o caminho de uma costa do continente até o Polo Sul, enfrentando uma jornada épica sob uma temperatura de até menos 30 graus Celsius durante 60 fucking dias. E isso tudo por uma simples bagatela de, no mínimo, $85 mil. Sabendo das condições naturais a serem enfrentadas no continente, nem é preciso ressaltar que todas as atividades são muito perigosas. O frio extremo e o isolamento geográfico de fontes de ajuda, caso algo dê errado, são dois dos principais fatores preocupantes consideráveis para a segurança de todos os envolvidos, sem falar na possibilidade de outros incidentes, como quando um dos botes infláveis virou e acabou matando 2 turistas, ou quando uma onda grande atingiu um dos cruzeiros e matou outra pessoa, e quando uma quarta também morreu ao cair e bater a cabeça enquanto enfrentava as águas agitadas na ocasião. Todos esses eventos ocorreram no final de 2022,
mas parece que tragédias assim ainda não são o suficiente para afastar os demais turistas da ideia de continuar a visitar e a desafiar as paisagens do continente. Aliás, os riscos, na verdade, parecem ser o principal chamariz para os praticantes de turismo extremo de maneira geral. Em 2019, apenas 2 dias depois da erupção que matou 22 pessoas na ilha White, na Nova Zelândia, foi percebido um aumento de consultas de turistas interessados em conhecer a região para sentir de perto a fúria da natureza. O mesmo ocorreu nos meses seguintes à erupção de um outro vulcão, dessa vez na Islândia, em 2021 e 2022. E o que dizer das escaladas ao topo das montanhas mais altas do planeta? Cerca de 5 pessoas, em média, morrem por ano na tentativa de chegar ao cume do Monte Everest, montanha mais alta do mundo, localizada na fronteira do Nepal com o Tibete. Nesse ano, a temporada de escalada já é considerada uma das mais mortais da história do lugar, tendo 17 pessoas mortas ou dadas como desaparecidas. Guias de turismo da atração apontam como causa principal para o número crescente de óbitos o aumento de montanhistas inexperientes, a ocorrência de condições meteorológicas extremas e o afrouxamento de certas medidas de segurança. Além disso, o barateamento dos custos da expedição também pode ter contribuído para a piora no cenário. Hoje, a conquista do cume da montanha pode ser tentada por, no mínimo, $30 mil. O corte das despesas leva à presença de guias menos qualificados, ao aumento na quantidade de montanhistas em relação ao número de guias, a uma menor exigência na qualidade dos equipamentos e a medidas de segurança menos rigorosas. Dos 17 mortos ou desaparecidos este ano, 10 eram turistas e o restante nativos que trabalhavam nas expedições. Entretanto, apesar de ser a mais alta e mais procurada, engana-se quem pensa que o Everest é a montanha mais arriscada de se aventurar. A K2, segunda montanha mais alta do planeta, é considerada, porém, a mais mortífera. A cada 4 alpinistas que tentam chegar ao seu cume, 1 morre. Com paredões de gelo e rochas muito íngremes, abismos fatais, rarefação de oxigênio e mudanças de tempo a toda hora, com direito a ventanias cortantes, nevascas avassaladoras, avalanches constantes e temperaturas de até menos 60 graus Celsius, que é aproximadamente a temperatura média de Marte, as expedições à montanha sino-paquistanesa acumularam até 2022 uma taxa de mortalidade de 20%. No entanto, como dito antes, nenhum dos riscos em ambos os casos parece fazer diminuir a vontade de alguns de se chegar ao topo dessas montanhas e, assim, de arriscar a própria vida. Além das regiões terrenas perigosas, o turismo a locações marítimas remotas também é cada vez mais requisitado. Dentre os itinerários que despertam mais interesse está a visita à Fossa das Marianas, local próximo à Ilha das Marianas, no Oceano Pacífico. A Fossa das Marianas é uma fenda nas profundezas do Pacífico, com 2.400 km de comprimento por 70 km de largura, localizada a 10.984 metros de profundidade, abrigando o Challenger Deep, simplesmente o ponto mais profundo do planeta. A empresa Isles Expeditions se juntou à Caledon Oceanic para ofertar essa experiência exclusiva, onde o submarino reforçado viaja até a zona de escuridão absoluta, sujeito a uma pressão altíssima de mais de 7 toneladas por polegada quadrada, mais de 1.000 vezes a pressão atmosférica no nível do mar, por uma singela quantia de, no mínimo, $750 mil. Essa expedição comercial foi a primeira do gênero. Até 2020, apenas 3 expedições tripuladas haviam descido até o fundo da depressão. A primeira, em 1960, pelo tenente da Marinha estadunidense Don Walsh e pelo engenheiro suíço Jacques Piccard. A segunda viagem foi feita em 2012 por ninguém menos que o cineasta James Cameron, que dirigiu os blockbusters Avatar e Titanic. Cameron foi sozinho num submarino desenhado por ele mesmo. Aqui tem coragem. E aproveitou o tempo que passou no fundo para coletar amostras e filmar imagens para um documentário. A terceira expedição foi em 2019, pelo ex-militar e investidor estadunidense Victor Vescovo.
A experiência oferecida pela Ayers e Caledon Oceanic dura entre 14 e 16 horas, sendo mais de 4 horas dessas apenas de descida. A aventura aterradora usa um módulo de submarino previamente testado para resistir à esmagadora pressão em uma câmara simuladora de 14.000 metros de profundidade e, pelo menos até 2020, já havia realizado 5 viagens ao fundo da fossa. A Ayers garante que o objeto de 90 mm de titânio é o único veículo capaz de fazer inúmeros mergulhos em um oceano profundo e que os ocupantes não estariam sujeitos a qualquer alteração da pressão interna do ambiente ou a qualquer outro tipo de estresse ambiental. Bem, nesse caso, todas as viagens foram bem-sucedidas, mas o mesmo não pode se dizer de outras expedições submarinas, como o acontecimento recente com o Titã. Rumando aos destroços do famoso navio Titanic, naufragado em 1912 nas águas geladas do Atlântico Norte, o submarino Titã partiu no dia 18 de junho deste ano, levando 5 pessoas a bordo, incluindo o CEO da empresa que oferecia o passeio. Os interessados na excursão oferecida pela OceanGate Expeditions tiveram que desembolsar uma bagatela de $250 mil para darem uma olhadela no navio localizado a quase 4.000 metros de profundidade. Entretanto, cerca de 1 hora e 45 depois do início do mergulho, o submersível perdeu contato com o seu navio quebra-gelo de apoio na superfície e foi assim dado como desaparecido, dando início a uma série de buscas para encontrá-lo e resgatar seus passageiros antes que fosse tarde demais. O esforço multinacional de resgate estava sendo realizado pelos Estados Unidos e pelo Canadá, tanto na superfície quanto embaixo d'água, e contou com o uso de aviões, aeronaves com sonares, navios quebra-gelo e submarinos operados remotamente. Contudo, no dia 22 de junho, a Guarda Costeira dos Estados Unidos confirmou que destroços encontrados no fundo do mar, a aproximadamente 500 metros do Titanic, pertenciam ao Titã e que todos os tripulantes morreram na incursão. A partir daí, os esforços foram concentrados em se recuperar os destroços para entender o que teria acontecido ao certo ao submarino da empresa OceanGate e a seus passageiros para resultar naquela tragédia. A explicação mais plausível é a de o submarino ter implodido catastroficamente devido à grande pressão ainda no mesmo dia que desceu às profundezas do Atlântico e, dessa maneira, ter matado imediatamente todos a bordo. Mas como o submarino da OceanGate teria sofrido tanto com a pressão de apenas 4.000 metros, enquanto, por exemplo, os veículos da Ayers vão a mais de 10.000? Bem, ao que tudo indica até o momento, o incidente pode ter sido causado por uma mistura de ambição e negligência. Para começar, o Titã tecnicamente nem submarino é, mas sim um modelo experimental de submersível, espécie de veículo subaquático com menor autonomia que um submarino em si, tendo uma menor reserva de energia, além de necessitar de uma embarcação de apoio na superfície. Assim, o sistema de navegação era basicamente inexistente dentro do veículo. Sem a presença de um GPS, o submersível era orientado somente por mensagens limitadas de ondas sonoras vindas de seu navio de apoio, e ainda movimentava-se debaixo d'água, utilizando uma espécie de controle de videogame adaptado. Mano, isso parece piada, mas não é. Os caras desceram ao fundo do mar, dirigindo a parada com um joystick de PlayStation. Gente, não dá. O casco do Titã era composto de fibra de carbono, que é um material considerado frágil para esse tipo de atividade, e titânio, e ele possuía uma janela certificada apenas para pressões de até 1.300 metros. Já no ano de 2018, um gerente de operações marítimas da OceanGate alertou a empresa de que o casco do Titã não seria resistente o suficiente para chegar até onde o Titanic está localizado. No entanto, a companhia ignorou o aviso, se recusou a fazer as melhorias necessárias e simplesmente demitiu o homem. O dono da OceanGate, Stockton Rush, que também estava a bordo da fatal incursão, parecia não se importar em pular algumas etapas de segurança para realizar novamente a expedição. A companhia já havia feito outras viagens anteriormente até os destroços do famoso navio em 2021 e no ano passado.
Contudo, apesar de ter obtido êxito em parte das viagens, há uma série de relatos de passageiros que afirmam que, durante o trajeto, o submersível apresentou falhas de comunicação e/ou falhas mecânicas ou nos equipamentos em suas expedições, incluindo perda de energia nas baterias, pane nos propulsores, no controle joystick do veículo e nos computadores a bordo. Em algumas viagens, tais falhas conseguiram ser contornadas e, como mencionado, o submersível conseguiu chegar ao Titanic e voltar à superfície. Mas em outros casos, o mau funcionamento técnico do Titã levou ao cancelamento dos passeios após o início dos mesmos. Antes da última expedição, o CEO da empresa continuou recebendo avisos sobre a segurança de seu submersível, sendo orientado por outro especialista a suspender quaisquer outras viagens submarinas até que o Titã fosse avaliado e assegurado por um órgão independente, haja vista o caráter ainda experimental do veículo. Até mesmo uma comunidade de especialistas em submersíveis enviou uma carta demonstrando preocupação quanto ao ritmo acelerado de desenvolvimento do Titã e ao fato do dono da OceanGate parecer ignorar os regulamentos de segurança. Mas de nada os avisos importaram. Muito pelo contrário. Stockton Rush declarou que estava cansado de pessoas tentarem usar a questão da segurança para impedir inovações. Assim, os turistas que embarcaram nessa furada ainda assinaram um termo que deixava claro os riscos que a incursão apresentava, incluindo o fato do submersível não ser certificado e de haver risco de morte, isentando ainda a empresa por qualquer responsabilidade pelo acidente. Mas agora, para outros ricaços extravagantes, nem as profundezas dos oceanos ou quaisquer cantinhos da Terra parecem mais ser o suficiente. Não! Então, por que não sair do planeta e visitar o espaço, não é mesmo? Já há um tempo, alguns bilionários começaram uma corrida para levar turistas ao espaço, e desde 2021, essa nova era comercial foi inaugurada. Uma das empresas pioneiras a oferecer essa viagem é a Blue Origin, a qual já enviou 32 pessoas para fora da Terra até então, incluindo o presidente da companhia e também fundador da Amazon, Jeff Bezos. As expedições vão a uma altura de aproximadamente 100 km e duram em torno de 10 minutos apenas. O primeiro ingresso vendido para essa viagem pela empresa foi arrematado em um leilão por nada menos que 28 milhões de dólares. Eita, nós! Todavia, a companhia projeta que quando os lançamentos forem mais frequentes, o valor caia para a casa dos milhares. Porém, talvez esse cenário demore um pouco mais para se concretizar, já que a Blue Origin fez uma pausa em suas viagens de turismo para investigar as causas de um acidente ocorrido no último lançamento de seu foguete, o New Shepard, em meados de 2022. Felizmente, na ocasião, o foguete carregava apenas experimentos científicos a bordo e, portanto, não fez nenhuma vítima. Já a companhia Virgin Galactic, que também está na disputa pelo turismo espacial, fez em junho deste ano a sua primeira expedição comercial desde a pausa para melhorias em sua nave anunciada em 2021, quando, após um desvio de trajetória durante o voo tripulado, a Agência de Aviação dos Estados Unidos manteve o veículo em solo para investigações. O passeio realizado mês passado durou alguns minutos, numa altitude de mais de 80 quilômetros. Cerca de 800 turistas já estão na fila para visitar o espaço pela empresa e estão dispostos a pagar os $450 mil para garantir a vaga exclusiva. Outras companhias também oferecem viagens de turismo espacial atualmente, como a SpaceX, do empresário Elon Musk. E a startup de tecnologia espacial estadunidense Arianespan almeja até abrir o primeiro hotel espacial de luxo do mundo, do espaço, o qual, de acordo com a CNN, custaria em torno de 10 milhões por cabeça para se passar 2 semanas. Bom, e o que poderia dar errado numa expedição particular para fora do planeta, num ambiente perigosíssimo e relativamente pouco explorado? Absolutamente tudo. Para começar, um errinho já no lançamento do foguete em solo e... Sem falar que se algo der errado lá em cima e o veículo cair...
além do risco de prejuízos à saúde por exposição à radiação e à microgravidade, dependendo, claro, da quantidade de tempo de exposição e da segurança das naves, entre outros perigos. Até agora, as viagens comerciais espaciais não causaram mortes, mas tais riscos e outros se fazem presentes, ainda mais ao se levar em consideração que regulamentações padrões de segurança de grupos independentes de referência para essas atividades podem não ser obrigatoriamente aplicadas nas naves de turismo, lembrando que foi uma falta de certificação parecida que permitiu ao Titã fazer suas viagens submarinas. Dessa maneira, atualmente, os aventureiros espaciais também devem assinar termos de concordância com os riscos apresentados nessas expedições. Mas afinal, vale a pena correr os riscos em prol da aventura? Bem, particularmente, eu sou da política do se o indivíduo for maior de idade, possuir uma plenitude de suas faculdades mentais e não for prejudicar nada nem ninguém, a não ser ele mesmo na pior das hipóteses, a avaliação do custo-benefício de se viver aventuras como as mencionadas anteriormente caberá apenas àquela pessoa. Não vai existir uma resposta certa a essa pergunta. Cada um julga por si mesmo até onde estaria disposto a ir e a arriscar sua própria vida. Dessa forma, para uns, pode ser extrema loucura correr tanto risco assim, ainda mais pagando quantias astronômicas. Mas para outros, são justamente os riscos que fazem valer a pena. Eu já mencionei em um vídeo aqui no canal, o do medo de baratas, que a percepção do medo pelo cérebro pode variar de acordo com a interpretação do contexto acerca dos riscos ou ameaças sofridos. Portanto, caso a pessoa esteja numa situação tensa, mas perceba ou ache que não corre perigo real de fato, como num salto de paraquedas com equipamentos e medidas de segurança adequados, aquele estágio inicial de agitação do indivíduo pode se transformar em um de excitação prazerosa ou diversão. E é isso que a maioria procura com essas atividades de risco. Ademais, o desafio e a superação dos próprios limites corporais, mentais, além também dos impostos pela natureza selvagem, levam a uma transcendência das experiências, muitas vezes monótonas, que as pessoas têm no dia a dia. E isso serve como uma grande fonte de inspiração e energia para a vida de muitos indivíduos, os quais sentem-se mais do que nunca vivos. Também há a questão da exclusividade das experiências. Afinal, não é todo dia e nem todo mundo que pode desfrutar desses passeios extremos oferecidos. Entretanto, apesar de eu defender a livre escolha de cada um, eu não acho que essas atividades devam ser permitidas assim, à torto e à direito pelas autoridades. Deve haver uma séria e rígida regulamentação desse tipo de turismo por parte dos respectivos órgãos independentes competentes e também do próprio governo de cada local, de modo a se evitar acidentes e tragédias como o caso recente do Titã. Todos os anos, mais e mais pessoas, e cada vez mais inexperientes, se sujeitam a esses passeios arriscados, e todos os anos, vários acidentes e mortes ocorrem, sendo boa parte deles evitáveis, caso as atividades tivessem tido a regulamentação adequada. No caso de resgates ainda, além de acarretar comoções populares, os esforços para se salvar esses aventureiros em perigo nos confins do planeta, na maioria das vezes, recai sobre as instituições públicas governamentais e serviços de emergência do Estado. E adivinha quem paga a conta disso tudo? Acertou quem disse nós todos, contribuintes do governo, através dos nossos impostos. Gente, parece que de qualquer maneira, essas aventuras sempre saem caras para alguém. Então, para que arcar com as consequências desastrosas e onerosas depois, se elas puderem ser evitadas? Assim, os riscos não podem ser ignorados e as medidas de segurança não podem ser contornadas apenas em prol do avanço da aventura. Não, muito pelo contrário. Por serem atividades que já naturalmente oferecem muito perigo à vida, todo cuidado é pouco, especialmente quando se é a empresa responsável pelas expedições. Negligenciar a segurança das pessoas envolvidas, mesmo que estas assinem termos de consentimento previamente, é pura irresponsabilidade e não espírito aventureiro. Bem, talvez agora, com a grande exposição midiática da tragédia com o Titã,
lições possam ser aprendidas, não só em relação ao turismo no fundo do oceano, mas quanto a todo o ramo de turismo extremo no geral, e uma maior regulamentação seja imposta a essas atividades. Bem, humanos, esses foram os meus 2 centavos de contribuição no caso do submersível Titã e a conclusão do tema Turismo extremo de luxo, aventura radical cara ou risco de vida desnecessário. Lembrando que, nesse canal, além de fatos e perspectivas diferentes acerca de um assunto, eu também trago a minha opinião sobre, como foi nesse vídeo, e você está livre para concordar ou discordar dela aqui nos comentários, claro, com educação. Então, coloquem aqui embaixo o que vocês acham disso tudo, e se caso tivessem condições, iriam numa dessas viagens extremas que eu mencionei no vídeo ou em alguma outra? E se gostaram desse vídeo, deem aquele like para incentivar o canal a trazer mais conteúdo e compartilhem com aquele coleguinha que gosta de aventuras arriscadas ou com aquele que de cultura mesmo só tem as bactérias do próprio corpo. Se inscreva no canal para mais curiosidades que não mataram o gato e que com certeza não matarão você também. Obrigada, de nada.